De volta com o cenário político, hoje praticamente véspera da eleição, né? A gente já está aí, falta um dia e um pouquinho para começar o dia tão importante para a nossa história. A gente continua a nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte aqui sobre o dia do pleito. Luiz Sérgio Monte, que é chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do TRE-RN. Então, se você tem alguma dúvida sobre a questão da votação, se você tem alguma dúvida sobre a atuação da Justiça Eleitoral no próximo domingo, então você participa com a gente através das nossas redes sociais, já sabe como funciona, tem Twitter, Instagram e o WhatsApp 8802-8979. Daqui a pouquinho tem um programa de muita expectativa para o povo brasileiro, que é o último debate, né? Na verdade, é o penúltimo embate entre os dois candidatos, porque o último realmente é no domingo. Vanuvo, o que é que você acha que a gente pode esperar para o debate neste domingo, Vanuvo? Opa, hoje, Vanuvo. Carol, eu acompanho muito o Twitter, né? E o Twitter, por vezes, ele está ali como um ambiente muito polarizado de ataques mútuos entre a militância de um lado, a militância do outro. Pelo que eu andei observando, quem estará ao lado do ex-presidente Lula no debate são três figuras da cena política, né? Além do Alckmin, da Simone Tebet e do André Janones, que está sendo ali o articulador nas redes sociais. Pelo outro lado, o presidente Bolsonaro deve seguir com o Sérgio Moro, além de seus filhos, que são também seus marqueteiros e assessores. Então, eles estarão bem preparados, tanto que hoje nem o ex-presidente Lula, nem o presidente Bolsonaro realizaram movimentações de campanha. Então, estão se preparando. Nas redes sociais tem um furdunço dizendo que vai sair uma notícia bombástica, algo que vai estremecer ali as candidaturas. Não sei bem se isso vai acontecer. Agora, o foco do debate me parece que é a militância de cada um. Bolsonaro vai falar para o seu eleitorado, que vai comemorar, e o Lula vai falar para o seu eleitorado, que também vai comemorar. O eleitor indeciso vai assistir o debate hoje meio assim, Carol, sem entender muitos dos argumentos de ambos os lados. Mas eles sim são alvo, né, dos dois que estarão frente a frente hoje no debate da Globo, que começa a partir das 9h30 da noite. Não é um horário muito tarde, né? E que deve sim ter uma audiência recorde nesta sexta-feira. Vai ser o último embate de verdade frente a frente, né? Porque o embate das urnas realmente é só no domingo. Pois é, Vanuvo, eu concordo com você. Acho que o ex-presidente Lula já está se preparando há alguns dias. O ex-presidente Lula fez até o cancelamento de algumas agendas nos últimos dias para se preparar. Vem sendo assessorado, inclusive, para passar uma imagem de tranquilidade. Ele vem sendo preparado na expressão corporal também. Acho que um grande desafio do ex-presidente Lula neste debate de hoje é ele tratar do tema corrupção. Nos últimos debates ele não soube, foi realmente o problema do ex-presidente Lula nesta campanha eleitoral. Eu acho que ele tem que estar preparado para falar sobre esse tema, tem que estar preparado em relação ao cansaço do tempo do debate. A gente viu no último debate da Band, já nesse segundo turno, o cansaço dele no final do programa, realmente, que o afetou ali no seu discurso. Ele não soube administrar o tempo, não soube falar sobre o tema corrupção, se perdeu. Uma coisa levou a outra, na verdade, né? E o presidente Jair Bolsonaro, que vem se preparando hoje, durante o dia, deve assumir uma postura de ataque, mas de forma mais ponderada, como ele também foi no primeiro debate, e deve estar, aliás, veio durante essas semanas da campanha do segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro precisa falar sobre o tema pandemia de forma diferente. Acho que esse foi uma grande questão também, que foi negativa para ele nos outros debates. Dessa vez ele deve estar preparado e já deu sinais disso, não é, Vonúvio? Carol, e tem um elemento muito peculiar daqui para domingo, é que amanhã, sábado, tem uma final do campeonato Copa Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense. Então, o Brasil gosta muito de futebol, o brasileiro gosta muito de futebol e vai dar esse lapso temporal
né, onde as pessoas vão parar de falar de política durante esta final e vão falar de futebol. Mais um elemento que torna aí o pleito de domingo muito mais polarizado, muito mais interessante. São situações que vêm acontecendo nesta longa semana, vão culminar no dia 30 agora. Que não haja briga entre torcidas por conta de política, né? Porque eu vi hoje o Pedro Ítalo, que é nosso repórter de esporte, lá na redação comentando que teve um jogo ontem que os torcedores de um mesmo time brigaram porque cada um começou a gritar o nome do seu candidato e o mesmo time, a torcida do mesmo time começou a brigar entre si, aí também não pode, né? Vamos torcer aí no momento do jogo, deixar a eleição um pouquinho de lado e fazer da torcida uma festa, não a brigas e a violência e a agressividade. Vamos voltar aqui nossa conversa com o Luiz Sérgio Monte. A gente já tem participação no nosso WhatsApp e a participação do João Maria do Centro. A pergunta é a seguinte: os idosos que não votaram nas últimas eleições podem votar no segundo turno? Carol, antes de responder, eu vou até fazer um comentário sobre isso que quando eu falou do jogo do Flamengo. Eu vi hoje pela imprensa de que o Flamengo firmou um termo de compromisso com autoridades no Rio de Janeiro de que, em caso de vitória, essa comemoração não venha a ser no domingo, durante o processo de votação. A eleição, a gente sabe que tem que ser tem que ser marcada pelo silêncio, né? Pelo silêncio, pela tranquilidade da votação. Então, assim, há uma preocupação das autoridades nessa eventual chegada de um Flamengo campeão, o que é que pode ocasionar na tranquilidade das eleições. Então, eu soube pela imprensa de que o Flamengo teria firmado um termo de compromisso de que, se eventualmente ganhar a competição, não vai fazer qualquer tipo de comemoração no domingo, que supostamente deve ser o dia que eles irão chegar aqui de volta ao Brasil. Mas, vamos lá, respondendo a pergunta, Carol, essa pergunta é clássica, né? Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Veja bem, o eleitor que não votou no primeiro turno, ele está com uma pendência. Ele tem 60 dias para regularizar essa pendência. Ou ele faz a justificativa, ou ele paga uma multazinha de R$ 3,50. Só que dentro desse prazo vem o segundo turno. Então não importa para o segundo turno o que ocorreu no primeiro. Ele não somente pode, como ele deve comparecer ao segundo turno. Se por qualquer motivo ele não for também ao segundo turno, ele tem também 60 dias para regularizar essa outra pendência. Então, são duas obrigações distintas, são duas eleições tratadas de modo independente. Então, independe o que aconteceu no primeiro turno. O eleitor ele pode e deve comparecer ao segundo turno. Então, e depois ele pode votar normalmente e depois ele trata de regularizar aquela pendência que está aberta com relação ao primeiro turno. Logicamente que isso vale para todos aqueles que estão com título eleitoral válido, regular, aqueles que estão aptos ao voto. Se o título está cancelado e você não for ao primeiro turno, logicamente você também não vai ao segundo. Mas, se você é um eleitor regular, não votou no primeiro, não somente pode, como deve comparecer ao segundo turno. Luiz, e quem não votou nas eleições de 2020, por exemplo, e não votou no primeiro turno, mas quer votar agora no segundo? Olha, a ausência à eleição de 2020 ela tem uma peculiaridade. Como nós estávamos no auge da pandemia, todo aquele que não votou em 2020, automaticamente essa pendência foi gerada da ausência. Só que o TSE, devido à dificuldade da pandemia, os cartórios não estavam em atendimento, estavam só no online. Então, devido a uma série de circunstâncias, o TSE determinou a suspensão da aplicação dessas multas de 350. Então, aquele eleitor que só faltou em 2020, ele está totalmente irregular até o momento e nem multa ele tem. Então, assim, essa ausência de 2020, por hora, não está contando para nada. Ninguém sabe o que é que pode vir depois, o TSE pode aplicar a multa. Ele suspendeu por hora a aplicação da multa até segunda ordem, devido à questão do auge da pandemia, né? A dificuldade que o eleitor estava encontrando para regularizar a sua situação. Então, foi suspensa. Então, o eleitor que faltou aí as duas, ele só para o nosso registro, ele só faltou o primeiro turno. E para 2020, essa pendência decorrente da ausência está suspensa. Então, ele pode e deve comparecer normalmente ao segundo turno. Essa justificativa ela pode ser feita de forma online? Pode. Inclusive, nós temos o aplicativo e-Título que permite ao eleitor, onde quer que ele esteja, se ele estiver fora do seu domicílio eleitoral, o próprio celular identifica que ele está fora do seu domicílio e já permite o envio da justificativa no próprio domingo, dia da votação. Então, essa justificativa, que é a ideal, aquela que é enviada no dia da votação,
o eleitor não precisa apresentar qualquer documento. Basta enviar a justificativa, que aí o motivo já fica subentendido, que é o fato dele estar fora do seu domicílio. Informação que foi comprovada pelo próprio aplicativo a partir do localizador do celular. Então, essa justificativa, ela chega processada, deferida automaticamente. Além do e-título, o eleitor tem, depois do dia da votação, o eleitor tem também a possibilidade de fazer pelo próprio e-título, 60 dias após, ou pelo sistema Justifica, no site do TRE, ou pessoalmente nos cartórios eleitorais. Só que essa justificativa, depois do dia da votação, ela precisa estar documentada. Se o eleitor está dizendo que não foi votar porque estava doente, ele vai ter que juntar o taxado médico. Se ele disser, não, porque eu trabalho embarcado, ele tem que trazer uma declaração da empresa. Então, ou seja, é uma justificativa que tem que estar amparada por um documento. E se ele não tiver documento algum, ele regulariza com o pagamento de uma multa que tem um valor simbólico de R$ 3,50. A gente tem aqui a participação do Antônio, do Bom Jardim. Ele diz o seguinte: Luiz Sérgio, posso votar com meu filho? Ele é criança. Acho que isso é uma forma de educá-lo a votar. Olha, a questão da criança ela é interessante porque a legislação é simplesmente omissa. Não há nada sobre criança na lei eleitoral. Então, assim, a orientação que nós sempre passamos para os presidentes de mesa é que isso fica a critério deles. É a autoridade do presidente de mesa que decide se uma criança pode ou não ir até a cabine com o seu pai, com o responsável. Eu não vejo maiores problemas, e inclusive o próprio TSE, por uma certa oportunidade, foi indagado acerca disso, também falou que não via problema algum e que essa autoridade estava entregue ao presidente da mesa, que é a autoridade máxima no funcionamento de uma sessão eleitoral. Claro que, se aquela criança ali, eventualmente, estiver fazendo com que a fila atrase, uma fila longa, e a criança, às vezes, quer ver as fotos dos outros candidatos para poder votar, né, para fazer o pai votar. Então, assim, esse tipo de comportamento pode atrasar a votação. Então, não seria aconselhável que a criança ingressasse na cabine num dia em que houvesse aí muitas filas. Mas numa votação célere, como nós teremos domingo, né? A gente acredita que vai ser muito célere, muito rápido, sem filas. Eu, particularmente, não vejo problema algum, mas a autoridade é do presidente de mesa. Muitas vezes, no mesmo local de votação, no mesmo colégio, você vê que numa sessão o presidente permite e na sessão vizinha o presidente não permite. Então, compete a ele esse regular andamento dos trabalhos, mas vedação legal não há de que a criança compareça à cabine juntamente com o pai ou o responsável. Quero mandar um alô aqui para o Marcos Galdino, ligado no cenário político. A gente já falou no iniciozinho do bloco, viu, Marcos? A gente estava nos desdobramentos do nosso assunto sobre o jogo, que vai ser amanhã, realmente. Luiz Sérgio, como denunciar amanhã e depois, no próprio domingo, qualquer irregularidade que o eleitor possa acompanhar? Olha, as denúncias devem ser encaminhadas todas através do sistema Pardal. O Pardal tem lá um campo específico de denúncia de propaganda eleitoral irregular, de propaganda até criminosa, se for no dia da eleição. Né? Tem também as denúncias de eventual desvio de finalidade no exercício de função pública. Essa cai direto para a promotoria eleitoral. Enfim, o eleitor ele deve baixar o Pardal no seu celular e o Pardal permite, inclusive, que ele encaminhe fotografias, vídeos de tudo aquilo que ele tiver flagrado na rua. Então, é um aplicativo moderno, ágil, que faz com que a informação chegue instantaneamente até nós. Então, o eleitor baixa o aplicativo Pardal, encaminhe fotos e vídeos que fizer daquele ato supostamente irregular ou criminoso e nos encaminhe para que a gente tome as providências. Tem dentro do calendário eleitoral deste ano, um reforço da Justiça Eleitoral pela prestação de contas dos candidatos agora do primeiro turno. O pessoal está esquecendo de prestar conta, hein? Na verdade, o que a gente observa é que os candidatos não se importam muito com esse tema, né? A não ser os vitoriosos. Aqueles que foram eleitos, todos prestam, né, com o maior zelo possível. Mas aqueles que não são eleitos, que são a grande maioria, né, tratam o assunto com muito desdém. A gente vê isso na prática. Então, às vezes, a gente tem que até notificar para que ele preste contas, né? A prestação de contas é uma obrigação de todo candidato. Se ele não apresentar, ele fica como um eleitor não quite com as obrigações eleitorais, né? Fica numa situação equivalente àquele eleitor que não vai votar, por exemplo. Fica não quite com as obrigações eleitorais, até o dia em que ele vier apresentar essas contas. Né? E o prazo para todos aqueles que disputaram o primeiro turno já está bem próximo, dia 1º de novembro, terça-feira. Então, é bom o candidato se alertar aí junto ao seu contador para entregar essas contas aí até a terça-feira, dia 1º. Luiz Sérgio Montes, chefe de cartório da 33ª Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. É grande mesmo o nome do cargo. Muito obrigada pela presença e pelos esclarecimentos no programa de hoje.
Eu que agradeço o convite, fico aqui à disposição. Desejo a todos uma boa votação domingo e procure fugir das fake news que estão circulando na internet, sobretudo. Busque informações verdadeiras, corretas em sites confiáveis e exerça o seu voto no domingo. Boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo, Luiz Sérgio. A você de casa, um bom sábado. Domingo a gente se encontra aqui na TCM. Até lá. Pois é, nossa programação começa às 8 horas da manhã com flashes de hora em hora, e às 4 horas da tarde, eu, Vanúvio Moisés Albuquerque, estaremos aqui esperando você para acompanhar a apuração com a gente. Então, até domingo, até lá.